Muito bem. Então, após vários vídeos onde a gente apresentou e desenvolveu as principais ferramentas para a gente tratar problemas de teoria de perturbação dependente do tempo, nesse vídeo a gente vai estudar um caso, uma aplicação, né, em um sistema sob o efeito de uma perturbação constante. Beleza? Então, a primeira coisa que vamos fazer é definir, né, essa perturbação, que é dada pela forma de um potencial, né? Deixa eu colocar aqui em branco, né? Um potencial na representação de interação, potencial dependente do tempo, que o potencial que vamos definir ele tem a seguinte característica: ele vai ser zero, né, quando o tempo for menor do que zero, né, e ele vai ser definido apenas como V no caso em que o tempo é maior ou igual a zero. Tá? Então, mesmo que o operador não tenha uma dependência explícita do tempo, né, de forma geral, ele depende de operadores tais como os que a gente já vê em um primeiro curso de teoria quântica com mais frequência, o operador X, né, de posição, de momento, de spin. Tá? Então, nesse caso, vamos supor que em t igual a zero, né, temos apenas um ket de estado populado, o I. Né? Então aqui, ó, em t igual a zero, a gente vai ter apenas um ket populado, que é o estado I. Né? Então, com o que a gente viu no vídeo anterior, né, onde deduzimos aí, aplicamos, né, o método da expansão perturbativa para o operador de evolução temporal na representação de interação, utilizando para isso a série de Dyson, a gente conseguiu, digamos que calcular, né, a probabilidade de transição de qualquer ordem do sistema a princípio, né, de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2. Tá? Então, com um sistema assim, a gente viu que, por exemplo, né, uma amplitude de ordem 0, né, que a gente representa como Cn0 de 0, né, ou seja, quando o tempo é igual a 0, a gente viu no vídeo anterior que isso é um delta de Ni, né, ou In, tanto faz. Tá? E a amplitude de ordem 1, ou seja, o Cn1 de t, né, um tempo qualquer, a gente viu também que isso é dado por menos I sobre H cortado, né, Vni, integral de 0 a t, dt' exponencial de I ômega Ni t'. Tá? Lembrando que ômega Ni, né, corresponde à diferença de energia, né, no estado N menos a diferença de energia no estado N menos a diferença de energia no estado I, né, dividido por H cortado. Tá? Então, só para não colocar essa expressão gigante aqui no exponencial, a gente representa normalmente como WNI, ômega NI, desculpe. Né? Então, o que a gente vai fazer é simplesmente resolver, né, essa integral que aparece aqui. Ó. É uma integral simples, tá? Demanda grande sofisticação de cálculo. Tá? Então, como que a gente calcula essa integral? Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Ó. A ideia aqui é fazer o passo a passo por se tratar de uma aplicação. Né? Lembrar que se você tem, por exemplo, uma integral de 0 a t, como é o intervalo que a gente está trabalhando aqui, de um exponencial de alfa x dx, né? Assim como a gente fazia nos cursos de cálculo 1, né? Como que a gente resolve uma integral desse tipo? A gente pega e diz que y é igual a esse termo alfa x que aparece ali. Tá? Então, se y é igual a alfa x, significa que x é igual a y sobre alfa. Tá? Então, com isso, a gente tem que, derivando dos dois lados, né, dx vai ser igual a dy sobre alfa. Né? Ou seja, essa integral aqui, a integral de 0 a t elevado a alfa x dx, ela pode ser escrita como, vamos deixar o intervalo de integração em si, ele mudaria, né? Então, vou fazer assim, eu vou deixar sem intervalo de integração só para facilitar, porque eu só quero mesmo relembrar a forma de resolver esse tipo de integração, tá? Só para simplificar as coisas, né?
Então aqui vai ficar a integral, né, de e elevado a y dy sobre alfa. Então esse 1 sobre alfa sai da integral, então a gente vai ter apenas a integral da exponencial de y em relação a y, que é a própria exponencial. Tá? Então, como que isso nos instrui, né, a resolver esse tipo de problema que a gente está querendo resolver, né? Bom, isso aí diz que a exponencial, né, do jeito que está aqui, a nossa constante que a gente chamou de alfa aqui no exemplo seria o i ômega nit, né? Então diz que essa constante vai para o denominador, né? E o resultado da integração é a exponencial do jeito que está aqui dividido por esse denominador. Então, no próximo quadro, vamos colocar aqui o problema, né? E vamos fazer assim. Então, o CN1 de CN1, deixa eu colocar de branco novamente. CN de T, né, de ordem 1, vai ser menos I sobre H cortado, VNI. Essa integral vai ser o que? Vai ser a própria exponencial, como a gente já viu. Própria exponencial, do jeito que ela está aqui, ó, I ômega N T', dividido por esse termo constante do expoente, ômega Ni. Né? Então aí a gente cancela o I com I, né? Vai sobrar apenas sobrar assim, ó, menos VNI sobre H cortado. Essa é exponencial. Sim, pera gente, eu estou me precipitando, né? Aqui, ó, só lembrando que ali no exemplo eu não coloquei, mas aqui tem intervalo de integração, né? De 0 a t, certo? Então isso muda um pouquinho só. Eu vou ter aquela mesma solução, mas eu preciso variar entre os extremos do intervalo de integração. Então cancelando ali vai ficar com menos VNI sobre H cortado multiplicado por o valor dessa potência, I ômega Ni, quando o T' é igual a T, né? Menos o valor dessa potência quando o T' é igual a 0, que vai dar 1 então, né? E isso dividido pelo ômega Ni, né? E esse ômega Ni, a gente já viu que se trata simplesmente da diferença de energia no estado N pelo estado I, dividido por H cortado. Tá? Então com isso a gente também cancela o H cortado e como está multiplicando aqui por essa diferença, né, a gente, só para sumir com esse sinal negativo aqui na frente, a gente pode representar isso da seguinte maneira, ó, como VNI, passando esse menos multiplicando, né, pelos termos dentro do parênteses, e vamos obter fazer assim, deixar mais bonitinho, VNI dividido pela diferença de energia em menos EI, multiplicado por 1 menos E elevado a I ômega NIT. Certo? Então, essa é a amplitude de energia de ordem 1. Para a gente saber a probabilidade de transição associada, né, a essa ordem da amplitude, a gente precisa calcular o módulo ao quadrado. Né? Então, o módulo ao quadrado do Cn de t de ordem 1, né, ele vai ser o quê? Simplesmente esse VNI, né, que é a representação, como eu vou dizer, é o elemento de matriz, né, da perturbação, né, elevado ao quadrado, dividido pela diferença dessas energias. Eu estou calculando a probabilidade de transição do estado N para o estado I. Tá? Então tem que fazer essa diferença aqui de energia multiplicado por 1 menos E elevado a I ômega NIT ao quadrado. Certo? Então aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. Antes de prosseguir, né, desenvolvendo esse produto, vamos olhar direito para o que está em jogo aqui, né? Vou fazer aqui de amarelo, né? A gente pode pegar esse 1 menos essa exponencial ômega NT, né, e reescrever de uma outra maneira. Eu vou colocar em evidência
o E elevado a I ômega NIT sobre 2. Né? Se eu coloquei isso em evidência, do que eu preciso aqui dentro do parênteses para obter o 1? Eu preciso desse mesmo termo, porém com um sinal negativo. Né? Deixa eu só afastar aqui esse termo um pouquinho mais para cá. Né? Tem um pouco mais de espaço ali na frente. Né? Então, eu preciso desse mesmo termo, porém com um sinal negativo. Né? Subtraído agora para eu conseguir obter esse termo aqui sem a divisão por 2, eu preciso desse mesmo termo dividido por 2, porque aí o produto, né, de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então alguma coisa dividido por 2 somada com ela mesma vai dar alguma coisa, tá? Sem a divisão por 2. Então aqui vai ficar elevado a I ômega NIT sobre 2. Né? Por que a gente fez isso? Porque aqui embaixo, essa expressão aqui na verdade, ela simplesmente corresponde a 2i seno de ômega NIT sobre 2. Certo? Então a gente vai e transforma, né, esse exponencial aqui ao quadrado em uma função seno. Né? Então com isso o que a gente obtém? O módulo do Cn de t de ordem 1 ao quadrado vai ser o que? Esse termo que já está aqui ao quadrado, e o módulo ao quadrado, né, dessa expressão, a gente vai obter o que exatamente? Vamos fazer aqui, o módulo de 2i seno de ômega NIT sobre 2, né, tudo isso ao quadrado. Né? O módulo de 2i ao quadrado é 4, certo? E o seno, simplesmente seno ao quadrado do que está aqui dentro. Então, o que a gente vai obter? O 4 eu posso colocar aqui na frente, 4 multiplicado pelo elemento de matriz Vn, módulo do elemento de matriz ao quadrado, dividido pelo módulo da diferença das energias, né, durante a transição. E aqui tudo isso multiplicado pelo seno ao quadrado de ômega NIT sobre 2. Tá? Então chegamos aí nessa expressão. Né? Então esse resultado que a gente vai fazer agora é fazer uma interpretação dele. Tá? Vamos ver o que acontece aqui com esse. O que esse resultado está nos informando. Né? Temos essa expressão, certo? Então essa expressão nos diz o que? Primeira coisa é que a probabilidade de a gente encontrar um ket N, né, de encontrar esse ket N, ela não vai depender apenas desse potencial, desse elemento de matriz do potencial VNI ao quadrado. Não vai depender apenas dele, né? Mas vai depender também, a gente pode ver aqui pela estrutura da equação, vai depender da diferença dessas energias durante a transição, né? E também, sabendo disso, né, a gente pode explorar algumas possibilidades. Né? Então, primeira coisa, né, vamos fazer assim. Deixa eu apagar aqui. Né? Tá, do jeito que eu escrevi, né, a gente pode fazer assim, vamos tentar plotar um gráfico, né, simplificando essa expressão para a gente fazer um gráfico dessa amplitude, né, em função dessa diferença dessas energias, como a gente viu que é um fator importante, né, nos nossos cálculos. Tá? Então, fazer assim, simplificando. Temos, né, essa expressão ela ficaria com o seguinte aspecto: Cn de t de ordem 1, primeira ordem, tanto faz, né? Pode ser escrito só para a gente plotar com mais facilidade da seguinte maneira:
é 4 multiplicado pelo seno ao quadrado de ômega t sobre 2, né, dividido pelo ômega ao quadrado. Tá? A gente faz isso considerando que na prática, né, a gente está interessado quando existem muitos estados com uma energia muito próxima desse EN. Tá? Então, por isso que a gente está generalizando aqui para um ômega qualquer em vez de ômega NI. Né? Então, de tal maneira que a gente pode até, são tão próximos que a gente pode até falar de um contínuo de estados finais com energias muito próximas. Tá? Isso só por aproximação mesmo. Né? Então, fazendo aí essa consideração, ômega como sendo onde o ômega, né, corresponde a essa diferença de energia EN menos EI sobre H cortado. Né? A imagem que surge dessa expressão aqui, ó, vou colocar em amarelo, fazer assim, aqui, e assim. Essa expressão aqui é importante, ela que a gente está analisando. Vamos plotar aqui então uma imagem, né, desse gráfico. Né? Vamos ver aqui. Eu estou vendo qual é a função para plotar a imagem. Acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu já peguei aqui esse gráfico, então eu vou fazer ele dessa maneira. Aqui. Então, só ajeitando. Aí, temos aí o nosso quadro, né? Então esse é o gráfico que a gente quer plotar. Então temos aqui a função, né, em termos do ômega. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse gráfico é o seguinte, né, é que a gente está plotando essa função para um tempo fixo, né? Que é o intervalo de tempo, a gente está considerando tempo fixo porque está encarando esse tempo como se fosse um intervalo de tempo durante o qual, né, a perturbação agiu no sistema, né? Ou seja, durante o intervalo de tempo em que ela foi ligada, fazendo alguma coisa no sistema. Tá? Então, nesse gráfico a gente pode considerar as seguintes informações. Primeiro, né, que a altura desse pico central, né, ela ocorre quando o ômega está o mais próximo possível de zero, quando ele está tendendo a zero, né? Ou seja, quando não há uma diferença de energia significativa, né? Quando EN menos EI não são significativamente diferentes a ponto de causar um valor diferente de zero nessa subtração. Tá? Então esse é o caso, o que eu falei, em que o ômega igual a zero é quando o EN é muito próximo de EI. Certo? Ele ocorre nessa situação. Então, quando o ômega é zero, né, o t ao quadrado que está colocado aqui do lado corresponde à amplitude, né? Desculpe, na verdade t ao quadrado é a largura, né, que é proporcional a esse 1 sobre t, né, essa distância aqui, ela seria encarada como seria interpretada à luz da probabilidade como se fosse um desvio, né, um desvio padrão nessa altura do gráfico. Tá? Mas como se chega, né, nesse t ao quadrado? Né? Por que ele está simplesmente jogado aí? Né? Ele não é gratuito, por assim dizer. Né? Como ele pode ser deduzido da seguinte maneira: veja que como ele corresponde à altura desse pico, né, ele vai ser máximo quanto mais próximo a nossa função estiver de zero, mais próximo o parâmetro ômega estiver de zero. Né? Então o que a gente vai fazer é simplesmente um cálculo de limite. Né? Então fazendo assim, ó, deixa
colocar aqui no próximo slide, né? É um limite de, deixa eu só ver, 4 seno ao quadrado, 4 multiplicado pelo seno ao quadrado de ômega t sobre 2, né, dividido por ômega ao quadrado. Isso quando o ômega tende a zero. Dá para fazer isso aqui também considerando aí os primeiros termos da série de Taylor do seno, mas eu prefiro fazer de uma forma mais analítica mesmo, né? sem tanta aproximação, já que já estamos usando tantas, né? Então, para calcular esse limite, a gente tem que lembrar de um limite fundamental da trigonometria, né? Em que o limite do seno de x sobre x, quando o x tende a zero, isso aqui equivale a 1, é igual a 1. Tá? Nem é muito difícil, geralmente nos cursos de cálculo 1 a gente faz a demonstração dessa propriedade. Certo? Então, se eu tiver aqui ao quadrado, né, então eu vou ter aqui x ao quadrado e eu preservo essa propriedade, tem que dar 1. Ok? Então vamos explorar isso, né, da seguinte forma. Acho que alguns já podem visualizar o resultado, né? O que eu vou fazer é assim, eu vou simplesmente equiparar, né, esse valor do parâmetro, né, esse ômega ao quadrado, para obter o que está aqui em cima, né? Então, eu tenho 4, eu vou dar um espaço, né, multiplicado aqui por seno ao quadrado de ômega t, ômega t dividido por 2, dividido por ômega ao quadrado. Mas ainda não posso aplicar diretamente, né, do jeito que está aqui, sem considerar o seguinte: eu preciso de um t ao quadrado sobre 4 aparecendo aqui, né? Já que eu tenho t sobre 2 aqui, eu preciso de um t ao quadrado sobre 4, que é o t sobre 2 ao quadrado. Mas se ele aparece aqui embaixo, significa que eu preciso dele compensando aqui em cima, tá? Senão eu estou simplesmente inventando coisa e forçando um limite que não existe. Tá? Então, se eu multiplico em cima, multiplico embaixo, então tá dentro do que é considerável, aceitável na matemática. Então, com isso, eu consigo que esse limite aqui ele tenda para 1, restando apenas o 4t ao quadrado sobre 4, que nada mais é do que t ao quadrado. Né? Então, com isso é só para poder justificar por que eu tenho a amplitude dessa crista maior aqui sendo o valor de t ao quadrado. Esse t ao quadrado é porque o ômega está se aproximando de zero, certo? E para valores grandes, né, de t, né, esse módulo de Cn de t ao quadrado, ele vai ser apreciável apenas para aqueles estados finais que satisfazem essa relação aqui, ó. Também mais uma vez, ó, que satisfazem esses valores, né? 2π sobre t, 4π sobre t, ou então os simétricos aditivos desses valores. Ou seja, de uma forma geral, só é apreciável aqui no gráfico, né, esses pontos em que o t ele é muito próximo a 2π sobre, na verdade assim, né, o ômega, né, ele é muito próximo a 2π sobre t. Igual não, né, muito próximo a 2π sobre t. O que é a mesma coisa que falar que t é muito próximo a 2π sobre ômega, certo? Em termos de aproximação. Tá? Então vamos só levar essa aproximação e discutir ela melhor aqui no outro slide. Né? Eu estou dizendo que t ele tem que ser muito próximo a 2π sobre ômega. Tá? Mas ômega, a gente já viu o que é, né? Isso aqui é 2π. O ômega é a diferença de energia EN menos EI, né, dividido por H cortado. Essa divisão por H cortado, ela pode ser reescrita como um produto aqui em cima, né, da minha fração. Então, obtendo 2πH cortado dividido pelo módulo dessa diferença de energia. Né? Então, se a gente chamar aqui o T de ΔT, né, o que a gente está afirmando aqui é o seguinte, que uma transição com probabilidade apreciável, né? Quando eu falo apreciável,
digamos assim, que tenha não é tão perto de zero essa probabilidade, né? É algo calculável, que tem algum sentido físico, né? Nesse sentido que eu falo apreciável, né? Ele é possível somente, né, dessa nossa conclusão, se o ΔT multiplicado, fazer assim, eu estou chamando T de ΔT, então eu vou chamar também o EN menos EI, né, em módulo. Vamos chamar isso de ΔE, tá? Aí com isso a nossa expressão então vai ficar assim, que ΔT é aproximadamente 2π sobre ΔE, né, variação de energia, multiplicado por H cortado, certo? Ou seja, com isso eu estou afirmando que ΔT multiplicado por ΔE, né, ele é muito próximo de H cortado. Esquece o 2π, entenda ele apenas como uma constante. O que nos interessa é essa outra constante H cortado. Por quê? Porque essa expressão escrita dessa maneira, ela nos remete diretamente àquela expressão lá de Heisenberg, né, o princípio da... desculpe, eu esqueci o termo. Fugiu completamente o termo aqui, vou pesquisar depois para escrever, mas é daquela desigualdade que o Heisenberg provou, né? Porém aqui não é exatamente aquela expressão, só digo que ela remete a essa expressão. Por quê? Porque esse ΔE que aparece aqui é a mudança de energia envolvida na transição, né, com probabilidade apreciável, né? Lembra do que eu falei sobre o significado de apreciável. Então isso significa que se ΔT for muito pequeno, né, a gente vai ter um pico muito aberto, como é esse o da figura. Um ΔT é muito pequeno, a gente vai ter um pico muito aberto, muito amplo, como esse que está aqui, com amplitude de T ao quadrado, né? Então a gente vai ter esse pico amplo quando ΔT for pequeno, né? E então com isso a gente tem que tolerar uma medida considerável de não conservação de energia. Tá? É não conservação de energia mesmo envolvido nisso, por conta dessa desigualdade que a gente acabou de mostrar aqui, né? Por outro lado, para intervalos de tempo muito longo, a gente tem, né, como mostrando aqui, para intervalos de tempo muito grandes, né, ou seja, quando T igual a ΔT, que aparece aqui, e esse ΔT for muito grande, né, temos picos muito estreitos, como esses que aparecem aqui. Vejam que à medida que o tempo vai passando, deixa eu colocar de uma outra cor, à medida que o tempo vai avançando, né, nessa direção, claro que como eu falei aqui, o intervalo de tempo a gente está como fixo, né? Mas entenda que esse intervalo de tempo vai se tornando cada vez maior, né? Então, para esses intervalos de tempo cada vez maior, as cristas das ondas criadas vão ser cada vez menor, tá vendo? Mais próximas aqui do eixo ômega, tá? Eu lembrei da fórmula, relação de incerteza, né? Princípio de incerteza lá de Heisenberg, né? Tá, então com isso, quando isso acontece, né, para intervalos de tempo muito longo, então a gente vai ter picos muito estreitos, como eu acabei de mostrar, e com isso a gente consegue uma conservação de energia aproximada, que é o que se exige, né, para obter uma transição com probabilidade apreciável, certo? E mais aqui sobre essa relação de incerteza, né, que aparece aqui, ela é fundamentalmente diferente daquela relação que a gente obtém lá em um primeiro curso de teoria quântica, que remete ao ΔX e ao ΔP, né? Se eu não me engano é H cortado, aproximadamente H cortado sobre 2π, né? Mas eu não tenho certeza. Enfim, vou pesquisar, mas o fato é que esse produto ele é aproximadamente o H cortado multiplicado por alguma constante, tá? Então, como eu disse, apesar de ser estruturalmente semelhante, elas são fundamentalmente diferentes, né? Por quê? Porque aqui, nessa desigualdade, nessa relação de incerteza de Heisenberg,
ambos os termos envolvidos são observáveis, né? O que são observáveis? A gente pode representar um observável como algo onde um hamiltoniano age sobre ele, né? Por exemplo, alfa é um observável, se isso aqui resulta em um alto valor, é n alfa, tá? Então, em termos bem diretos, um observável é isso, é quando ele é passível, né, de ser, de ter sobre si, né, a ação de um operador resultando em um alto estado, né, que seja aí um número real, tá? Mas o tempo na mecânica quântica não relativística, que é o que a gente está estudando, ele é um parâmetro e não é um observável, tá? Então, apesar da energia poder ser tratada como um observável, o tempo não é. Por isso que eu digo que essas equações são estruturalmente semelhantes, mas fundamentalmente elas são muito diferentes uma das outras, ok? Então, aqui uma reflexão que eu acho pelo menos conveniente, interessante sobre essa parte, né? E outra coisa que a gente pode intuir ainda desse problema é que para transições com conservação de energia dessa forma aqui, ó, onde a gente tem EN igual a EI, né, a gente vai ter uma probabilidade de transição diferente da expressão que a gente obteve aqui, né, diferente dessa expressão. Por quê? Vamos justificar, né? Poderia dar a resposta de cara, mas vamos deduzir essa resposta, né? Temos aqui, ó, essa expressão, certo? É igual a EI. Vamos considerar aqui que o E ele é igual a EI ou se aproxima do valor de EI, né? Então, quando a gente for calcular isso, o que a gente vai calcular é o limite, né, dessa expressão aqui quando o EN tende a EI. Então vamos fazer isso. Cn de t, né, o módulo disso ao quadrado. O limite dessa expressão quando EN tende a EI. Ok? Limite dessa expressão. De que expressão a gente está falando, né? 4 módulo de VNI ao quadrado sobre, aqui em vez de eu colocar como ômega, né, vamos colocar como EN menos EI, né, ao quadrado, e o seno ao quadrado, aqui também vou abrir a expressão, né, onde tem ômega NE, vamos colocar EN menos EI, multiplicado por T, dividido por 2. Tá? 2, não apenas o 2, né? 2H cortado, porque o ômega é essa diferença de energia dividido por H cortado, certo? Então, com isso, a gente simplesmente fazendo, né, dessa maneira, como está aqui, ó, N menos EI, deixa eu ver só se eu esqueci, não esqueci nada não, né? Então, continuando o nosso cálculo, Cn de t de ordem 1, né, o módulo disso ao quadrado, vai ser tudo isso aqui, ó, o 4 ômega, o 4 multiplicado pelo VNI módulo disso ao quadrado, né, ele é uma constante, então a gente pode tirar, né? Então o limite ele vai se aplicar ao resto da equação, ou seja, ao seno ao quadrado, dessa diferença é N menos EI multiplicado por T sobre 2H cortado, né? E aqui embaixo, o que a gente vai ter? A gente vai ter a diferença N menos EI. Lembra do limite fundamental que a gente se referiu anteriormente, né? Esse limite trigonométrico. Então, se eu tenho aqui o seno ao quadrado de x embaixo, se eu tiver o x ao quadrado, o limite disso quando x tende a zero vai dar 1. Esse limite aqui, ó, não é o EN tendendo a zero, mas o EN menos tendendo a EI é o equivalente ao ômega NI tendendo a zero, tá? Então, o que a gente tem aqui é o problema exatamente parecido com o que tínhamos anteriormente, lá no caso que analisamos antes, né? Então,
aqui então o módulo dessa energia ao quadrado, né? O que falta aparecer aí, né? Falta aparecer o 2H cortado ao quadrado. Então vamos colocar aqui embaixo, de amarelo, o 2H cortado ao quadrado, que na verdade então é 4H cortado ao quadrado. Mas se eu estou colocando ele aqui, né, nesse denominador, eu preciso colocar ele no denominador dessa fração aqui também. Ó. Por quê? Porque aí quando eu multiplicar essas expressões, veja que isso aqui, ó, é uma fração de fração, né? Então aqui eu tenho um número em cima, tem aqui um seno, dividido por esse termo aqui das energias, né? Tal, dividido por 4H cortado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que o H cortado ao quadrado, pegar esse 4H cortado ao quadrado e multiplicar pelo termo de cima. Se ele está multiplicando em cima, significa que eu preciso dessa constante aqui dividido por 4H cortado ao quadrado para poder preservar a nossa fração, tá? Então é só explicando aí porque assim, eu sei que é simples, mas é uma coisa muito fácil, né, da gente errar ao desenvolver os cálculos, certo? Então, fazendo isso, a gente consegue que esse limite aqui tenda a 1, a gente já tem a condição para dizer que esse limite aqui corresponde ao limite fundamental e, portanto, tende a 1, né? E o resultado, então, vai ser igual a... Cadê aqui? Cadê? Assim. Então, o resultado, vou colocar aqui no próximo quadro, Cn de t de ordem 1 ao quadrado vai ser 4, não, vou simplificar, né? O 4 aqui já vai cortar com esse 4, né? E vai sobrar apenas o VNI, módulo de VNI ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado. Módulo de VNI ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado, né? E essa é o valor, né? O que é esse resultado que a gente está calculando? Ele corresponde ao valor da transição de transições com conservação de energia exata, tá? Então as energias envolvidas elas não são diferentes, né? Então não está acontecendo a energia entre um estado e outro, ela não tem valores distintos, ela tem o mesmo valor, né? É isso que está sendo calculado, ok? Então, com isso, acho que a gente já meio que destrinchou, né, toda a física aqui envolvida nessa solução que a gente encontrou através do gráfico. Já tiramos aí suas principais propriedades e chegamos naquele resultado principal até a conservação de energia exata, né? Então aqui vamos ficar por aqui então, né? E no próximo vídeo vou falar sobre a regra de ouro de Fermi, né? E trazer mais uma aplicação desse nosso conteúdo. Então até o próximo vídeo e bons estudos.